14h54. A partir de agora, entrevista do dia. Olá, muito boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Vitrine. E estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Rádio Vitrine. Hoje tendo a grata satisfação em receber em nossos estúdios o pastor... Opa! Já tem gente aqui ligando aqui. Que a gente recebe mensagem da GCM aqui. Então eles passam direto para a gente aqui. Receber em nossos estúdios o pastor Josias Nunes, né? Hoje à tarde, agora 14h55, veio falar um pouquinho aqui sobre a atuação da igreja e dos eventos que serão realizados a partir de hoje. Pastor, seja muito bem-vindo à nossa Rádio Vitrine, é uma grande satisfação em recebê-lo. Fique à vontade para a gente poder passar aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores aqui, o que vem ser, né, esse evento que será realizado de 6 a 9. É isso, se eu não estiver enganado? 6 a 9. Valério Moreto, obrigado, meu amigo, pela oportunidade e pelo espaço para a gente divulgar o trabalho da igreja, divulgar o trabalho que vem sendo feito a partir das parcerias que nós firmamos na Igreja Batista Central. É isso mesmo. Nós temos hoje, daqui a pouquinho, no final da tarde, por volta das 18h30, a saída dos ônibus da igreja, levando os adolescentes para a Chácara da Amizade. Então, nós teremos um retiro lá de 4 dias, hoje, começando agora a partir das 18h, amanhã, sexta-feira, o dia inteiro, sábado, o dia inteiro, e o evento terminando no domingo. Estamos esperando lá uma média de 100 adolescentes para esses 4 dias de evento, ô Valério. Olha aí que legal. E eu sei também aqui, né, mediante o que a gente acompanha, a Igreja Batista realiza vários eventos, né, pastor? Ela realiza muitos eventos aqui dentro da nossa cidade de Botucatu e região também, né? E região. Eu assumi o pastorado da igreja em 2013, há 5 anos. Olha aí que legal. 5 anos. De 5 anos para cá, a gente vem procurando dar um direcionamento bem social a todos os eventos que são feitos a partir da igreja. Então, a gente não entende a igreja somente como um lugar onde nós realizamos cultos de adoração a Deus e trabalhamos com os membros valores morais, valores éticos, princípios espirituais que sejam. A gente imagina que a igreja tem a finalidade também e principalmente de voltar o seu trabalho para fora. Correto. E aí, a partir dessa visão, a gente começa a interferir em alguns processos. Por exemplo, a Igreja Batista Central está na Rua Joaquim Lira Brandão, 730 Secap, que é uma área de prostituição, uma das mais antigas da região centro-oeste paulista. Essa daí há muitos e muitos anos, desde que Botucatu é cidade, já existe esse local aí lá, né, pastor? Eu não posso fechar os olhos para a realidade e para o movimento que eu tenho na porta da igreja. Prostitutas, travestis, drogados, andarilhos, enfim. E é uma população muito grande. Eu tenho também os moradores daquele bairro, os comerciantes que trabalham ali, né? Então a igreja, se ela não se posiciona ou não se reposiciona diante desses desafios, acho que ela perde a sua finalidade. Então nós começamos daí, né? Então, a primeira coisa que a gente fez ali, nós adquirimos veículos para que aquele lugar da cidade pudesse ser frequentado por pessoas que morem, porventura, numa outra extremidade. Então o ônibus pega pessoas do Marajoara, do Santa Elisa, de Rubião Júnior, do Parque Real, Maria Luísa, Santa Maria. Então, eu tenho condições de trazer e levar embora pessoas dos mais diferentes bairros, das mais diferentes regiões da cidade de Botucatu. Então, nós começamos por aí. E aí, o pessoal que vai vindo, você começa a imaginar de que maneira os assiste. Um exemplo, Valério. Isso, muito legal. Domingo de manhã,
né? Domingo você tem criança na igreja. Então, os ônibus funcionando, você traz as crianças. Trazendo as crianças, elas chegam cedo. Então, você precisa do café da manhã. Então, durante um ano, nós servimos, em média, 5.000 cafés da manhã. Olha aí, que legal. 5.000 cafés da manhã. O pão hoje é feito na igreja. Que bacana. Montamos uma pequena panificadora, temos capacidade para fabricar até 1.500 pãezinhos e até 300 bolos por dia. Bom, então você consegue atender a criançada. Essas crianças vêm de manhã, tomam café, participam da escola bíblica dominical e durante um ano nós servimos 5.000 almoços, porque antes de levar embora eles almoçavam na igreja. Então uma coisa vai levando a outra, você está entendendo? Então, busca, conforme as crianças chegam, conforme os adolescentes, os adultos chegam, você traz uma galera que precisa, né, de atendimento, precisa de algum tipo de ajuda, e a partir do momento que você consiga ajudar e consiga interferir positivamente, a coisa vai mudando, a coisa começa a mudar, começa a melhorar. Então, assim a gente está trabalhando. É mais ou menos dessa forma, Valério. Isso é muito legal. Muito obrigado, Edson. Valeu. É que aqui nós temos hoje né, Eu rodei a propaganda. os nossos colaboradores aí, então eles participam de todas as entrevistas aí e a gente sempre agradece a eles pela confiança. Olha aqui, pastor, agora são 15 horas, já tem gente conectada conosco aqui. A Adriana Cristina Pelizaro, meu querido amigo Heitor Bergamo, também já está conectado aqui. E dentro de todos esses eventos, tudo isso que o senhor promove dentro da igreja, eu sei também que o senhor tem curso de treino para vestibulinho da Embraer. Que coisa fantástica. Rapaz, eu sou professor. Sim. Né? Então, eu sou professor da rede pública, né? A minha esposa também é professora da rede pública, e a minha formação de concurso da Prefeitura de Botucatu é professor de língua portuguesa, literatura e produção textual, né? A formação acadêmica ajuda nessa hora, porque você coloca esse conhecimento à disposição para também, e de forma alinhada às necessidades, apresentar algum tipo de resposta à sociedade, né? Eu sou jornalista, sou formado em pedagogia, em função do preparo pastoral, eu sou formado em teologia, e aí letras, aí vem a pós-graduação na Universidade Federal de São João del Rei, na área de educação empreendedora, enfim, aí vem os cursos, vem o estudo. Agora acabei o mestrado pela Unesp na área de letras e letramentos, né? Tô no doutorado, e a gente vai pegando isso como ferramenta de trabalho e vai trazendo também para a molecada. Então, eu abri 50 vagas para os alunos da rede pública. Fantástico. 50 vagas. Fantástico. E comecei a fazer o treinamento para o processo seletivo Embraer, né? E não só Embraer, mas Embraer industrial, porque a gente emenda automaticamente no processo seletivo industrial, né? Nesse momento, Embraer. A prova é dia 21 de outubro agora. Mas passou a prova de 21 de outubro, a gente começa a preparar o pessoal para a prova da ETEC, da Escola Técnica, né? E concomitantemente, trabalhando a molecada também, o pessoal que está terminando o segundo colegial, o terceiro colegial, para o Enem, para a prova do Enem, né? Então, é esse mais ou menos o trabalho que está sendo feito. Então, eu tenho nesse exato momento, o professor Silvio Prearo, numa das salas de aula da igreja, ministrando aulas de história, né, e geografia, legal. E focado nas provas. Para você ter uma ideia, nós recebemos uma visita nos dias passados, na semana próxima passada, da Cristiana, que é a coordenadora de ensino da Embraer. Ela veio por solicitação do professor Renato, que é o diretor da escola, conhecer o projeto, acompanhar o projeto e conhecer mais ou menos o trabalho que está sendo feito na Igreja Batista Central. E aconteceu um negócio bem bacana. O que nós ouvimos foi que num raio de 7 cidades, de Pratânia para cima, então Pratânia, Areópolis, Aparecidinha de São Manuel, passa por Botucatu, vai a Pardim, vai a Itatinga, pegando essas cidades, um total de 7 cidades, incluindo Bofete, não tem um trabalho sendo feito com essas características. Eles estão treinando em cima de 18 provas da Embraer, resolvendo questões de prova, né? E vão resolver agora, a partir da semana que vem, vão resolver agora o segundo bloco de 9. O primeiro bloco de 9 termina essa semana, a partir da semana que vem nós começamos o segundo bloco de 9. Quer dizer, enquanto a molecada só vai ver questões de prova, muito raramente durante o processo de formação ou de preparo de curso,
Ou vai ver no dia da prova, são mais de 2.000 candidatos à vaga, os nossos alunos estão vendo prova todo dia, discutindo questões de prova todo dia. Né? Então, é gratuito, o café é tomado na igreja, né? Os pãezinhos são fabricados na igreja, as aulas são gratuitas. Então, é isso, é mais ou menos isso que está funcionando em relação ao colégio e curso. Nós demos o nome de feedback ao projeto que nesse momento está em andamento, viu, Valério? Olha aí, é muito legal, sabe por quê? A gente sempre, né, vê aí várias instituições que muitas vezes não promove nem um metade, mas nem um terço, né, do que vem sido promovido aí pela igreja, pelo senhor e pelos seus adeptos lá, todos a sua parceria. Muita gente só procura angariar fundos, né? Infelizmente, nesse Brasil, a gente tem todos os dias as notícias aqui na mão e fica sabendo que é arrecadado e no fim não é repassado. E é diferente do caso do senhor aí. Olha, tem uma panificadora, tem lá dentro. Quanta mão de obra o senhor não vai gerar lá dentro? Sim. E quantas pessoas, né, depois do aprendizado, não vai poder ter sua carreira profissional aí na rua, trabalhando Sim. em panificadora, fazendo muita coisa aí, mediante a um curso gratuito que ele recebeu lá dentro. Eu sou adepto de um pensamento, Valério, que diz mais ou menos o seguinte: quem diz que aguarda oportunidade de fazer, não vai fazer nunca. Não vai. Né? Quem diz que não faz por falta de condição, não vai encontrar condições para fazer nunca. Aquilo que você diz que vai fazer com muito, você começa fazendo com pouco. Você faz com o que tem. Né? Eu não sou assalariado da igreja, eu sou pastor da igreja, eu abri mão da minha ajuda de custo. Eu trabalho, dou aula de manhã, de tarde, de noite, sou professor na Unifac, nos cursos de educação física, administração de empresas, ciências contábeis, gestão de RH, pedagogia, e eu sobrevivo das aulas que eu dou, do trabalho que eu faço assim, desse modo, minha esposa também. Então, o que a gente faz? Igreja, dízimos e ofertas que são a base da manutenção da igreja, isso é para investir em gente. E é isso que nós temos procurado fazer. E hoje o investimento só vem aí a trazer, no futuro aí, só benefícios, né, pastor? Fazendo um trabalho desse consciente, um trabalho honesto, só vem trazer coisa boa para o futuro. Essa criançada, esse pessoal, como o senhor disse, aí fica para a rua, no entanto, eles estão lá dentro, tendo uma grande oportunidade de ser alguém na vida. Veja bem. Nesse exato momento, nós vivemos uma das mais severas situações de educação e cultura nesse país. Nem diga. Nós estamos falando de proficiência em língua nativa, na língua mater, em matemática. A Rede Globo de Televisão e outras grandes emissoras do país estão massificando a informação do quão medíocre está a nossa educação. Nem diga, nem diga. A coisa é grave demais. Só para você ter uma noção, 60% dos alunos brasileiros matriculados nas turmas das séries do ensino fundamental 2, 60%, não dominam língua portuguesa e matemática. No ensino médio a coisa ainda é pior. 70% dos alunos não dominam língua portuguesa e matemática. Não dominam. Né? Nós acabamos de ver o resultado divulgado do IDEB. E o IDEB, por exemplo, na cidade de Botucatu, nós tivemos o rendimento de 5,7, numa escala de 0 a 10. Nossa! Quer dizer, eu valorizo tudo que está sendo feito, mas nós estamos com uma educação medíocre, ruim e que tem que melhorar. Quantos milhões de reais são investidos em educação nesse país? Então, alguma coisa está errada. Totalmente. Então, o que a gente faz? É uma pequena iniciativa, né? É uma pequena iniciativa, mas a gente abre as portas da igreja, eu pego as minhas salas de aula, que são simples, são modestas, eu tenho lá nesse instante 50 oportunidades, 50 vagas. Anunciei, preenchi essas vagas, a molecada vai para lá. Nós temos uma parceria, e o empresário pediu para não divulgar o nome da empresa dele, mas vou divulgar o nome dele, porque acho que a iniciativa do cara é séria, né? O Elton e a Célia, um casal de empresários que atuam na área de reprografia aqui dentro da cidade. E esse rapaz me fez a doação de mais de R$6.000 em cópias para eu poder trabalhar. Olha aí que bacana. Eu dei para ele folha limpa, ele me devolve cópia pronta, que é
carésima. Bem por aí. E aí, cada aluno vai levar embora, no final do treinamento, mais de 480 folhas impressas, com mais de 18 provas e mais de 18 propostas de redação. Quer dizer, se esse menino, se essa menina precisava de uma oportunidade para treinar, para melhorar as suas habilidades, suas competências acadêmicas, escolares, a oportunidade está dada. É isso aí, vamos embora, vamos para cima. Não vamos ver o tenha resultado que dúvida. dá, não é Não verdade? tenha dúvida. Hoje, todos os dias aí, quando eu faço o nosso jornal aqui, como eu disse, acabei de fazer agora de pouco, é lamentável as notícias que a gente recebe aqui. Como eu costumo dizer, pastor, chega nessa época política, é uma sujeira tão grande, é um disparate tão grande que dá nojo. Sabe por quê? É aquele discurso enlatado que vem aí há 20, 30 anos, 40 anos atrás, sempre os mesmos, aí vem com aquela latinha, sabe aquela latinha que tem uma mola dentro, que o senhor abre, sai um palhaço? Para mim, o Brasil não está passando disso, de uma latinha com um palhaço dentro. E o palhaço está querendo dizer que somos nós. Mas vai caber a nós agora, dia 7, mudar. Aonde que eles vêm, todos eles nas matérias televisivas, dizer educação, saúde, segurança. Se eles estão lá dentro há 50 anos, por que não fizeram? Por que não mexeram? Por que não mudaram essas leis arcaicas que nós temos aqui, que hoje o bandido tem tudo quanto é direito? E o brasileiro, o trabalhador, uma pessoa como o senhor, que investe o seu tempo para poder levar a educação, o que me representa é que esses governantes não querem os nossos meninos, os nossos filhos, com sabedoria. Falta vontade política. Não é verdade? Eu queria aproveitar, tem um amigo nosso aqui, o Heitor Bergamo. O Heitor aqui, ó. Né? O Heitor. Legal, muito legal que você coloca aqui. E o Heitor acrescenta alguns dados aqui, trazendo o que foi divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, em Paris, essa avaliação de agora, acabou de ser liberada. É exatamente isso, Heitor. É exatamente isso aí. Agora, é brincadeira um negócio desse. Brincadeira. Porque o que falta é vontade política, é responsabilidade. Quer dizer, a nossa vida é palanque político, os nossos filhos são mote político. Quer dizer, os caras não sabem como é que está a situação da educação, os caras não sabem como é que está a educação nesse país. Aí a gente vai comemorar resultados medíocres como se isso fosse avanço. Então, de brincadeira, não é possível. E hoje essa mediocridade que eles vêm passar em tudo quanto é mídia aí, dá nojo. Isso aí devia ser proibido, como eu digo. Devia ser proibido. Ou vem com uma proposta condizente, porque não adianta nada falar em saúde aqui se tem mulher dando a luz na calçada. Se tem falta de leitos, tem gente morrendo aí, esperando em fila para poder realizar um exame, 5 anos, 7 anos, 8 anos, aonde já se viu? O brasileiro não pode esperar isso. O dinheiro arrecadado, nós trabalhamos 6 meses para pagar imposto para esses vagabundos covardes que estão lá em cima, esse colarinho branco. 6 meses ao ano. Olha ao aí. ano. Então. Né? Nós trabalhamos um sistema de sociedade quando o sócio é peso morto. Perfeitamente. Você não tem a equivalência do que investe demais, paga demais e recebe de menos. Né? O Heitor coloca aqui uma questão que é muito interessante. Ele faz uma pergunta. A expectativa que se tem para a educação para os próximos anos. O Heitor, é a pior possível. Se as coisas continuarem como estão. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Se nós continuarmos a tratar a educação no Brasil como a gente tem tratado, a gente vai continuar amargando os últimos resultados da fila. E hoje o que eu vejo aí no cenário aí, pastor, se eu tiver errado, o senhor me corrija, quem é que quer ser professor nesse Brasil? Ninguém. Por quê? Vem aquele sujeito, aquele de menor da casa, que é um bandido, ele vai para dentro de uma sala de aula, ele agride verbalmente, ele agride fisicamente um mestre. Né? Sim. E ele é o de menor e ninguém pode fazer nada para ele. Eu vou agravar a discussão. Faz favor. Nós retoricamente somos
perfeitos. O político é perfeito, o ministro é perfeito, a presidência da República é perfeita. Tudo funciona às mil maravilhas. Eu só acho que eles vivem no outro Brasil que eu não conheço. Eu também não é o Brasil não. que eu conheço. Eu já digo aqui que eu devo ser de outro planeta. Eu acho que nós somos alienígenas. Eu sou de outro planeta. Seguindo essa linha de raciocínio, como nós vamos falar de educação sem falar em preparo do professor? Como nós vamos falar sobre preparo do professor se não falar em investimento no professor? E em salário digno, respeito. Ninguém trabalha de graça. É um trabalho remunerado, que deveria ser remunerado adequadamente. Quer dizer, você ganha nesse país hoje o mínimo, e é muito curioso, eu vinha pensando nisso de ontem para hoje, é muito curioso como no período eleitoral se lembra da educação, se lembra da é a mesma saúde, ladainha de todos os anos. Se lembra da habitação, né? E aí nós tentamos adoçar a boca do eleitor, adoçar a boca de quem ouve, criando a expectativa, normalmente numa perspectiva messianista. O indivíduo fulano, beltrano, cicrano tem condições de resolver a situação desse país. Quem resolve a situação da educação desse país, e aí eu respondo à questão que o Heitor coloca aqui, quem resolve isso é o povo se unindo e botando essa corja de bandido para fora. Verdade. Colocando no governo gente séria. Assina gente embaixo. Comprometida com a educação, comprometida com gente. Né? Porque o que está faltando? Bom, nós temos o material, nós temos professores, nós temos salas de aula, nós temos alunos. O que falta? Ou revemos as nossas metodologias, ou revemos os nossos conceitos, ou patinamos por mais 10 anos. Eu vou acrescentar uma informação para você. Eu fiz parte do CONAI. O CONAI é um processo, né? Muito mais que um organismo, é um processo que define a educação para os próximos 10 anos, na antecedência dos 10 anteriores. Bom, então, você, nessa década, projeta a educação para os próximos 10. Eu fui eleito por mais de 2.800.000 professores, contando essa região do Alto Sorocaba. Esse processo começou em Botucatu, em 2013, finalizou-se em 2014, e chegamos a Brasília, representando essa macro-região do Alto Sorocaba. Bom, resumindo a história, você encontra um documento pronto, o argumento é de que há uma necessidade de nós termos um texto base para, em cima desse texto base, discutirmos. Pouquíssimas inserções nós conseguimos fazer nesse documento já pronto, mas fizemos diversas, fizemos várias. Procurando caminhos, os professores estão. Se reunindo, os professores estão. Discordando, protestando, discutindo, os professores estão. Está faltando a gente, como povo, como profissionais da educação, né? Como cidadãos honestos desse país, a gente se posicionar para que o nosso dinheiro seja usado da forma adequada e que, de fato, se tenha prioridade. Para a educação, por exemplo, a saúde, a habitação, segurança, planejamento urbano, saneamento básico. Mas o que nós estamos discutindo? Nós temos ainda um percentual altíssimo das casas brasileiras que não tem saneamento básico. É brincadeira, né? No século XXI. No século XXI. A volta da malária, do sarampo, da poliomielite. Nós estamos voltando à idade das trevas. Né? E aí, meu amigo, por aí, a educação, a expectativa que eu tenho sobre a educação, meu amigo Heitor, e nesse cenário, nessa configuração política que nós temos hoje nesse país, é a pior possível. Pior possível. E aproveitando o gancho do senhor, a gente recebe muita notícia aqui. Hoje, infelizmente, nessa época de campanha, temos que descartar a maioria, porque é tudo fake. Dentro desse cenário que vem aí, vem nos bastidores, zum, que vai ser unificada a educação em todo quanto é segmento. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Veja bem, esse currículo básico, enxuto, que os teóricos da educação, né, há uma divergência muito grande. Alguns teóricos dizem que nós estamos caminhando para o que há de mais moderno no mundo. Eu discordo. Também. Eu sigo a linha dos teóricos que dizem que nós estamos ainda empobrecendo o pouco que se tem. Tirando o pouco que se tem. Tirando o pouco que se tem. Né? Eu tive uma discussão na universidade, durante o período de mestrado, uma discussão construtiva, sim, na qual o tema era
o direito do aluno escolher o que quer aprender. Bom, muito bem. Como discurso é muito interessante, mas eu queria discutir com você o seguinte. Veja bem, meu caro amigo Valério, uma criança sem repertório faz que tipo de escolha? Um adolescente sem repertório faz que tipo de escolha? Perfeito. Ah, não, ele tem direito de ser respeitado em sua autonomia. Bom, então vamos lá. Vamos usar uma máxima do educador Paulo Freire, um dos maiores educadores desse país. Que a educação só cumpre seu papel quando o indivíduo se apropria do conhecimento para modificar a sua própria realidade. Se ele não tem repertório, se ele não tem direito de escolha, ele também, nesse momento, não tem direito de escolha porque ele não tem repertório para escolher. Não tem nenhum. E eu vou deixar ele escolher o quê? Eu tenho que mostrar um caminho. Meu filho, olha, você tem diversas opções. Vou dar um exemplo clássico da literatura ou da comunicação em sua forma mais primitiva. Eu uso a linguagem culta, eu uso a linguagem coloquial. Eu uso a linguagem formal ou uso a linguagem informal? Eu não sei usar nenhuma das duas. Eu não sei diferenciar nenhuma das duas. Ah, bom, não. Eu sou um perfeito dominante da linguagem formal, mas eu quero usar a linguagem coloquial. Eu quero dizer pra ao invés de para. Mas se eu não sei que pra faz parte do universo coloquialista e que o para faz parte do universo oficial, da língua oficial, então eu tenho um problema. Aí o professor pergunta, qual é a vantagem do aluno conhecer, por exemplo, classes de palavras, conhecer preposição, adjuntos adverbiais, advérbios que fazem o papel na oração ou na frase de adjunto adverbial. Qual é? Bom, a questão é, em japonês, em chinês, em grego, em hebraico, seja lá qual for. Mas em língua portuguesa, o cara tem que conhecer a sua língua. Tem que conhecer. Ele é obrigado a saber o que é verbo, o que é transitividade verbal, que é a forma que o verbo assume no contexto da oração, para dizer, para determinar quem praticou e quem sofreu a ação, de que modo, quando, por quê. Né? Quer dizer, e se o aluno não tem condições de fazer essa distinção, então tem um problema. Aí vira discurso vazio, dizer que o aluno tem direito a escolher. Escolher o quê? Se ele não tem repertório. Não tem. Hoje, infelizmente, nesse tema arcaico que nós estamos passando aí, porque tudo que era para ser direcionado, principalmente, né, que eu acho que é o básico, pastor. O povo brasileiro trabalha tanto humilde, né, acredita tanto em Deus, acredita na melhoria do país, acredita em tanta coisa. O básico do básico dele seria o que hoje? Dentro dos impostos que ele paga. Educação. De qualidade. Com qualidade. Porque a gente vê aí, eu acompanho, o senhor acompanha, o único, né, sai para a Europa, vai lá na China, no Japão, a única pessoa referenciada é o mestre professor. Né? Se o Brasil adotasse uma doutrina dessa, onde o mestre tivesse todo esse gabarito, tivesse todo esse elemento para poder passar para os alunos, ia faltar lugar de tanta gente querendo estudar. Veja a história Ou da eu estou Coreia. errado? Você está certo. Mas o sucateamento da educação brasileira é projeto político. Isso foi projetado para ser assim. É aquilo que eu disse. Tem aqui esses governantes aqui, não querem que o nosso povo seja culto. Não. Porque senão vão pôr eles para fora. Não. Isso não é mania de perseguição, nem teoria da conspiração. Não, claro que não. Isso é projetado para ser assim. Por que o professor ganha 17 conto a hora aula? É para ele trabalhar como escravo para não ter tempo para pensar. Quem é um professor sob a ótica do Estado? Ele é cuidador, ele não é um educador, ele é um cuidador. Isso mesmo. Eu não estou nem discutindo filosoficamente o contexto de educação. Com certeza. Porque educação cabe atrás de casa. Isso. Né? Dentro da escola, você consegue construir processos educacionais na forma de ensino e aprendizagem sob a ótica da educação formal. Perfeitamente. Tem um cara chamado Levi Vygotsky, esse cara morre deixando um legado fantástico, apesar de ter falecido aos 37 anos de idade, e ele funda uma escola, uma teoria chamada socio-interacionismo. O socio-interacionismo prevê o seguinte, que o aluno portador, detentor de uma cultura ampla, histórica, geográfica, folclórica, cultural, religiosa, esse menino vem para a sala de aula com uma herança
que junto ao mediador do conhecimento formal, que é o professor, perfeito. E nessa interação, sócio-interacionismo, é isso, redunda-se então em conhecimento, produz-se então o chamado conhecimento formal. Quer dizer, eu levo em conta a realidade do meu aluno, trabalho com esses elementos para que ele consiga processar as informações que fazem parte de sua gênese, para que nós agora, na educação formal, consigamos prepará-lo para a vida, para os enfrentamentos de uma vida em sociedade. Ponto. Na teoria isso funciona. Na prática, falta seriedade política nesse país. Totalmente. Para que a educação funcione. Totalmente. E sabe outra coisa que eu acho engraçada, pastor? É que hoje vem aí esses governantes, montam essas, né? Montam esse monte de coisa, aí vai ter pasta daqui, pasta daqui. Uma coisa que me deixa muito indignado, e eu fico muito revoltado. Eu fico revoltado de fato. Porque na minha época de escola, quando eu comecei, lá no meu grupo, lá na minha infância, né, a gente reverenciava o professor, a gente cantava o hino nacional, a gente tinha várias educações que hoje já são extintas, educação cívica, um monte de matérias que já foram extintas. Hoje, a educação tem que se dar em casa, a escola ensina. Se um professor hoje, como o senhor disse, bem colocado, é mal remunerado, com que prazer que ele vai lá para ensinar dentro de um sistema arcaico que vai falar, ó, a educação tem que ser essa, segue essa linha e acabou. O que vai fazer com esse Brasilzão aqui? Nós somos copistas. Né? Nós somos copistas. O Heitor coloca aqui a questão da base curricular nacional, ou da base nacional curricular, que é uma proposta muito interessante do ponto de vista da tentativa. Como tentativa é interessante. Mas é interessante até que ponto? Para suscitar discussão, inclusive com todo tipo de opinião negativa também. Sem dúvida. Possível, levada em conta. Isso. Né? Porque a questão da base nacional curricular, primeiro, ela nasce defasada. Depois, a questão das matérias que entram nessa base mínima, as matérias que saem, nós temos problemas sérios. A ausência de professores é o que o Heitor coloca aqui, que é o problema do magistério. Sim. A evasão de professores, a saída de professores de seus cargos, por conta do desrespeito, por conta da violência, por conta do ambiente insalubre. O professor tinha que ganhar por insalubridade. Agressão. Insalubridade. Agressão moral, agressão física, agressão psicológica. Agressão intelectual. Nem nega. E aí, nós estamos vivendo um conjunto de fatores que põe a discussão sobre a base curricular nacional, a base nacional curricular, para um segundo momento. Vamos resolver primeiro as questões que nos são cruciais. Sim. Vamos conversar sobre plano de carreira, vamos conversar sobre formação continuada do professor. O professor tem que ter a obrigação de continuar a estudar, mas não se estuda sem dinheiro. Não tem como. O professor tem que ler, não se lê sem dinheiro. O livro custa caro nesse país. Sem dúvida. Como é que você faz um mestrado? Eu vou dizer para você como. Eu passei pelo processo seletivo, terminei o meu mestrado na Unesp de Assis recentemente. Eu rodei 50 mil quilômetros ao longo de 2 anos e meio de curso. Olha aí. Recebi uma bolsa do governo que foi fatiada e reduzida. Das 24 parcelas de bolsa, nós recebemos 18. Se não, menos 9, na verdade, não foram 18. Das 24, me parece que nós recebemos 13. Lamentável. A expectativa era de 18, recebemos 13. Quer dizer, você paga para estudar. Você chega no município, você não tem um centavo de acréscimo por 2 anos e meio de um curso estrito sensu. Um mestrado. Numa universidade respeitada na América Latina. Uma das boas universidades desse canto de cá do planeta, e nós não temos um centavo de acréscimo por conta desse estudo, muito pelo contrário. Né? Especialmente, em alguns casos, perde-se financeiramente pela opção de continuar estudando. O meu caso foi, sem entrar no mérito da questão, meu caso foi exatamente esse, uma perda. Não só o investimento feito, porque aí eu não reputo por perda, é investimento. Sim, claro. Agora, uma perda efetiva de um direito, né, em função de eu ter optado por estudar. Bom, e aí não dá, a conta não fecha. Não adianta você discutir qualidade da educação sem discutir magistério, sem discutir qualificação profissional, sem discutir melhor remuneração.
sem discutir que as decisões sejam tomadas não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Os Isso professores aí. têm que ser ouvidos, esses Principalmente, professores têm que ser né? consultados. Principalmente. Então, esses são alguns dos temas que realmente trazem uma expectativa muito ruim. Se as coisas continuarem como vão, a expectativa é muito ruim. Não tenha dúvida. Olha, pastor, agora são 15 horas e 29 minutos. O Heitor fez vários comentários, o senhor já o respondeu. Olha, aqui também temos o nosso querido Carlos Zereno, o Carlito, também está aqui, está mandando um olá. Olá, Carlito, seja muito bem-vindo. O Percy Cassimiro também está aqui. Tem centenas de gente conectada aqui. Só que tem hora que passa muito rápido aqui, não dá nem tempo, viu, gente? Mas a gente, aqui hoje, principalmente dentro de todos esses projetos que o senhor vem aí, desenvolvendo dentro dessa, né, vamos se dizer, são muito poucas pessoas que acreditam em projetos como esse. Porque se for depender dos políticos, vai falar para o senhor, ó, não perca tempo. Sim. Não perca seu tempo com isso, que não vai dar certo, que não vai fazer, não vai acontecer. Mas está aí uma prova viva, o senhor fazendo todo esse movimento, levando toda essa criançada, prestando todo esse trabalho educacional a todos eles que o procuram, né? A gente fica muito satisfeito em saber que tem ainda gente digna, com vontade de fazer alguma coisa para essa população. Que se a gente continuar, como o senhor disse, colocou muito bem, depender desses políticos daqui para frente, a nossa educação vai zerar. Eu acho também. Não vai? Eu acho também. Vai zerar. Eu acho também. Porque chega a certos limites que o quê? Não tem mais como controlar isso. Se o senhor não tem uma retaguarda do governo, como o senhor disse, para poder estudar, para poder ter livro, para poder ter, pelo menos, né, uma garantia de que o trabalho do senhor vai ser desenvolvido e eles vêm com essas matérias já de escrita, ó, o ensino fundamental vai ser isso aqui, ó, todo mundo segue essa regra, pronto, acabou. Morreu o assunto. Como é que vai ficar esse ensino nesse país? Como é que vai ficar essas crianças que vêm vindo aqui? Se não são pessoas como o senhor recolher, né, ensinar e passar adiante todo esse conhecimento que o senhor tem, todo esse estudo que o senhor teve até hoje, passou por um monte de perrengue. Tenho certeza para chegar onde chegou. A nossa escola, a nossa educação vai ser feita que nem fizeram com a nossa carteira profissional. Vai ser jogada no lixo. Eu vou te contar um pouquinho do que vem junto com o currículo básico. Vou te contar um pouquinho do que vem junto, né? Se discute hoje a validade do exercício da docência por alguém que é considerado de pleno e suficiente saber. O termo é outro, mas eu quero parafrasear o texto. Sim. Né? Pronto saber, livre conhecimento. Quer dizer, o cara não precisa fazer uma faculdade, ele não precisa passar 10, 15, 20 anos estudando. Não precisa. Então, o chamado notório saber. O camarada diz assim, bom, eu posso dar aula de geografia, eu posso dar aula de língua portuguesa. E aí a gente vai lendo os absurdos que são escritos, Nossa né? Senhora. Os absurdos que são ensinados por professores que não são professores. Então, o que está acontecendo? Na educação do Estado, a quantidade de professores que abandonam a sala de aula é enorme, por conta de problemas físicos, problemas mentais, problemas neurológicos, além de uma decisão diferente. Vou redirecionar. Eu tenho um amigo, por exemplo, que optou pela faculdade de Direito, acabou Direito e está preparando sua saída, porque nós somos, infelizmente, executivos e executores de uma tarefa inglória, né? Perfeito. Ferramenta e instrumento de um trabalho inglório. E aí nós vamos vendo já surgirem os cidadãos bem intencionados, e aí os governos gostam muito de gente bem intencionada, Nossa! que não tem formação, que vai trabalhar por menos ainda, que Os vai oportunistas. oportunistas e que vão se deixar dominar porque recebem lá a ração, vão ser cevados, que nem se ceva, né, peixe na grota. É isso mesmo. E aí o cara vai lá para 400, 500, milão e trabalha
porque, bom, esse cidadão ele é portador do chamado notório saber. Bom, então eu vou pegar um médico, eu vou pegar um professor de medicina de notório saber, eu vou botar para operar o coração do presidente. Isso. Fazer um transplante renal num ministro de Estado. Isso. Né? E aí a gente vê como é que o negócio fica. Né? Vamos pegar um engenheiro formado na perspectiva do notório saber e mandar construir a casa de um sem vergonha desse. Foi isso que eu disse aquela hora que eu entrei no assunto com o senhor, é aquilo lá. Esse governo, ele vem, ele gera pastas, ele passa a pasta, porque as coligações feitas hoje, dentro desse cenário político, arcaico, sujo, nojento, vamos coligar, pastor? Então eu saio candidato a presidente, o senhor tem um partido, nós somos em 32 ou 33 partidos no Brasil, nós vamos fazer uma coligação. Para quê? Fundo partidário. Aí eu sou eleito. Isso. Tempo de TV que devia acabar. Na minha rádio não passa. Na minha rádio não passa horário político. Se eu for obrigado, eu desligo. E já falei, já fui no cartório, ainda bem que eu não sou obrigado. Então, meus ouvintes ficam escutando música. Porque se fosse, eu desligaria. Eu não sou conivente com essa barbaridade, com essa sujeira, com essa nojeira que vem apresentar para o povo. Aí, o que acontece? Nós fizemos uma coligação. Então, o senhor sai majoritário, eu chego para o senhor, eu vou te ajudar. O senhor vai me passar uma parte do seu fundo partidário para me gastar em panfleto, enquanto tem gente morrendo, enquanto não tem professor na escola. Aí eu quero uma pasta. Eu quero a pasta da educação. Aí o senhor vai virar para mim e falar, tá bom, vou te dar a pasta da educação. Qual é a sua profissão? Eu sou cinegrafista, radialista e fotógrafo. Como é que vai ficar a nossa educação? Olha, eu quero agravar. Ou eu estou errado. Você está certo. Você está certo. Mas o povo tem o governo que merece. Sem dúvida. É ele que vota errado? O povo tem o governo que merece. Quando o povo não se contentar com pão e circo. Perfeito. Quando o povo tomar juízo, vergonha, esse país muda. Esse país não vai mudar a partir de uma classe política. Vai mudar a partir... Todas as grandes mudanças no mundo aconteceram a partir do movimento do povo, se levantando, se posicionando, questionando. Bom, eu não quero merenda, tá bom do jeito que tá, a comidinha tá boa, tá um arrozinho, tem um feijãozinho lá, não precisa botar caviar na merenda não quero uniforme não, eu não quero material de escolar não quero não, eu prefiro investimento no professor, que vai entrar na sala de aula e que sem lousa eletrônica, sem nenhuma parafernália, vai dar aula e vai transmitir o conhecimento formal de uma forma tão perfeita e tão bem avaliada que a educação muda. O professor, põe ele em sala de aula, bem pago, bem remunerado, com os pés aquecidos, o estômago cheio e bem, sabe, respeitado, bem provido. Com garantia. Com garantia. Aí você vai ver o que acontece na educação. Agora, o povo tem que se posicionar. Não tenha dúvida nenhuma. Porque o governo, ou os governos, gastam o nosso dinheiro, fazem a gestão do nosso dinheiro. E parece que a gente passa um cheque em branco, assina, e a gente diz assim, olha, o queridão eleito, gaste da forma como você bem entender. Quem disse que aquela é a prioridade do povo? Rapaz, mesmo. Quem disse que aquela decisão tomada é a melhor para o povo naquele momento? De forma alguma. De forma. Com certeza. Então o povo merece o governo que tem. O povo tem que acordar. Assina embaixo tudo que o senhor disse. E olha, só fazer uma comparação no que o senhor vem dizendo aí, que o senhor disse, é uma grande realidade, porque quando eu me formei, a escola que eu me formei, aqui na nossa querida industrial, o dia que eu recebi o cartucho, eu desci a escada, eu estava empregado. Vinha-se buscar aluno aqui, porque saía com o quê? Com qualidade, com respeito, com ensinamento. Então, todos vinham aqui, as empresas de fora, mecânica, elétrica, eletrotécnica. Quantos amigos meus na Embraer até hoje aposentaram-se na Embraer, viraram professor dentro de um sistema que é um sistema digno, de que o aluno só sairia da escola com uma profissão. Hoje, o aluno sai da escola, chega em casa, como o senhor diz, chega na casa lá, se formou, se formei, faz uma redação. Que é isso?
Como é que começa? Aonde faz? Tanto é que se todos os vestibulares aí fosse um negócio sério, não precisariam fazer uma redação, como o senhor disse. Quem que sabe a língua portuguesa hoje? Quem que sabe uma matemática? Quem que sabe uma física, uma química? Ninguém sabe. Por quê? Não é que o professor não saiba, é que ele não tem amparo legal para que ele possa passar todo esse conhecimento aos alunos, que eles saiam da classe de aula sabendo o que vão fazer. Tá aí os vestibulares. Ah, pensei em fazer matemática, física, química. Nem o aluno sabe o que ele vai querer fazer. Tem uma discussão, Moreto, que diz que o seguinte, que a escola não é para todos, É. e o problema da universalização da educação produziu esse cenário que a gente tem hoje. Bom, eu não vou entrar no mérito da questão dessa forma. O que eu vou dizer é o seguinte, realmente o sistema da forma como está, ele não dá conta. Não tem. Se o sistema para no meio do caminho, por exemplo, com alunos repetentes do 7º, no 8º, no 9º, o sistema implode, porque existe uma demanda prevista para os próximos anos. Sim. Então, quem entrou na fila tem que sair dela. Com certeza. Porque tem uma fila longa atrás dele para que os mesmos lugares sejam ocupados depois. A questão é que isso não é um problema que eu tenho que resolver, isso é um problema que o Estado tem que resolver. Não tenha dúvida. O Estado brasileiro tem que resolver essa questão. Não é o professor em sala de aula. É isso mesmo. Ah, bom, nós vamos trabalhar com educação continuada, não vamos trabalhar. Nós vamos dar compensação, o aluno falta, ele tem direito legal à compensação de ausência. Eu queria saber que tipo de tarefa repõe o conhecimento perdido. Eu queria saber que tipo de conhecimento esse menino adquire, essa menina adquire com o trabalho de compensação de ausência. Mas ele faz o trabalho e você dá nota. Então ele pode não vir o ano inteiro. Você dá um trabalho de compensação de ausência, que é um direito que ele tem, e automaticamente esse menino tem a sua nota, essa menina tem a sua nota, para que evolua na sua condição de aluno, na sua carreira acadêmica, chegando ao fim do ciclo das séries iniciais, do ensino fundamental, do ensino médio brasileiro. Bom, e o governo vai ter que resolver esse problema. Vai. O que é fato é que as nações que ocupam o primeiro lugar, Japão, China, Coreia, quem está lá em cima, quem está no topo da lista, Suíça, Holanda, Bélgica, a galera que está lá em cima, revisou os seus conceitos sobre educação. Não tenha dúvida. E resolveu o problema, fez o dever de casa. Então, os governos têm que fazer o dever de casa em relação à educação. Não tenha dúvida. Agora, subir no palanque, comemorar, como nós em Botucatu, nesse momento, nós tivemos 5,7 de nota de IDEB numa determinada escola, né? Eu não quero ser amargo, eu não quero ser azedo, né? Eu não quero fazer o papel de vinagre, mas eu não tenho o que comemorar. 5,7 de nota. Eu disse em determinada ocasião, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui desde 1999. A educação no Rio de Janeiro é pífia, absurdamente pífia, ridícula. O que nós vimos acontecer no Rio de Janeiro, nesse final de semana, com o incêndio no Museu Nacional, é bem a característica do que o Rio de Janeiro, né, e da forma como o Rio de Janeiro trata a educação. Né? Bom, então, eu estou bem à vontade para dizer o seguinte, quando eu chego em Botucatu, e o mote é Botucatu, terra dos bons ares, das boas escolas e das boas indústrias. Eu disse isso em determinada ocasião, e disse isso publicamente. Eu disse, bom, o que é bom é medíocre. E eu não me conformo com o bom. Botucatu era para ser, com o dinheiro que se investe em educação, com o dinheiro que se gasta em educação, e com a estrutura que a gente tem, era para ser o Estado, né, o lugar, o município, o país, desse a nomenclatura que se queira, a província, o distrito, a vila, cujo teor de proficiência seria mais alta do estado de São Paulo. Não tenho dúvida. Porque nós somos campeões em investimento desse município. Realmente, muito se investe nesse município. Nós não discutimos isso. O que nós estamos discutindo é o resultado desse investimento. Que precisaria ser bem mais... Esse resultado tem que melhorar. Bem mais trabalhado. Melhorar. Então, partindo do micro para o macro, esse Botucatu, que faz parte da região centro-oeste paulista, que é uma das mais ricas do estado. Estamos no estado de São Paulo, um dos mais ricos, ou o mais rico da federação, um dos mais ricos da América Latina. Né? Bom, então, alguma coisa de bom nesse lastro positivo tem que ficar como legado para as próximas gerações. Tomara que seja na área da educação, meu amigo. Eu também torço. Pastor, 15 horas e 43 minutos. Tem mais gente conectada aqui. Minha querida Janaína Moreto Pacola, lá em Lençóis Paulista, também está conectada aqui, minha irmã. E olha aí,
eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Né? Dentro de tudo isso, fiquei muito feliz em ter recebido o senhor aqui. Prazer meu. Principalmente, né, dentro de tudo isso que o senhor vem fazendo aí para os nossos jovens, o pessoal da cidade, levando, trazendo. Quais são os projetos futuros dentro da sua instituição? Nós estamos começando uma escola de música nesse mês de setembro. Já terminamos 2 anos de investimento em música com pessoas que já tocam. Os alunos que entraram, foi uma iniciativa do departamento de adolescentes da igreja. O líder de adolescentes da igreja é um moço chamado Carlos, trabalha bem, menino sério, que é quem lidera o retiro nesse instante, organizou o retiro. O Edson faz parte da equipe, tem uma galera lá. O pessoal... Edson é nosso grande companheiro, Edson, nosso diretor aqui no Cinco Comerciários, né? É sempre um prazer tê-lo aqui. Edson é nosso parceiro lá de brigas, de boas brigas. Ele é bom de briga. E tá junto. É bom de briga. Tá junto. Quem põe ele na linha é a Belmara, né? A gente sabe da história, né? Ele é bravo, mas quem manda é ela. Quem manda é ela. Né? Ele é bom de briga até certo ponto. Até ela chegar. Mas então, já temos uma turminha formada, são adolescentes que já estão tocando na igreja e que saem dessa escola de música, só que agora nós resolvemos ampliar a experiência. Que bacana. Então, são 40 vagas sendo abertas para a comunidade, não só para a igreja, mas para a comunidade. Então, são 20 alunos para a turma que se forma para quarta-feira, mais outras 20 vagas para a turma que se formará para quinta-feira. Esse é o projeto. Nós estamos finalizando a legalização da ONG, a ONG Ser Diferente. Nós havíamos paralisado. Eu andava bem aborrecido com isso tudo e continuava fazendo como igreja, tomando as iniciativas como igreja, mas com a ONG agora, a gente entra na área do teatro, a gente entra na área da dança, do street dance, do hip hop, a gente consegue trazer algumas coisas que a gente chama de culturas lineares, né? Então você consegue trabalhar com essa molecada diversas linguagens. Então, isso está em gestação, está em processo. Nós temos a ampliação para o ano que vem da quantidade de alunos e de turmas oferecendo o vestibulinho Embraer. E o treinamento para o vestibulinho industrial. E eu estou abrindo uma turma para o provão do Enem. Olha aí que bacana. Nós vamos preparar o pessoal da cidade e vamos abrir para a cidade. Eu estou reunindo a diretoria da igreja, estou propondo à Igreja Batista Central, isso com registro em ata, que esse espaço da igreja seja definitivamente usado para que alguns congraçamentos de fato aconteçam, saiam do papel e aconteçam. Por exemplo, eu tenho lá 350 lugares, eu não tenho o menor problema em colocar 350 alunos oriundos das escolas de ensino médio, gratuitas dessa cidade, sim, alunos que de fato precisam, sentados nesses lugares da igreja, participando de um aulão do Enem, preparatório do Enem. Não tenho nenhum problema com isso. Perfeito. Então é nessa direção que nós estamos caminhando. A minha esposa trabalha, por exemplo, com as mulheres. Olha aí que legal. A Belmara está junto lá, a esposa do Edson, enfim, tem um grupo grande de mulheres trabalhando. Um grupo grande dentro da nossa pequena perspectiva. Né? É bom frisar. Nós não somos em tantos, não. Nós só temos 100 membros na igreja. Só 100. Mas nós temos um percentual de envolvidos muito acima da média do que se tem em outras igrejas na cidade de Botucatu, historicamente na cidade de Botucatu. Então eu tenho uma turminha ali que pega no pesado. Minha esposa, por exemplo, ela tem feito festas, e festas que não percam em qualidade para os bons bufês da cidade, né? Festas gratuitas para crianças que nunca tiveram uma festa de aniversário. Agora mesmo ela está preparando a festa das princesas, não sei quem é a criança. Olha aí que legal. Semana passada ela fez a festa do esmilinguido. Esses dias fez a festa, enfim. E vai fazendo caixinha de leite, um ajuda o doce, outro ajuda, paga o açúcar da máquina de algodão doce, o outro faz o desenho do painel. Nós temos parceiros que pagam aos Correios para entregar aqui na cidade lembranças que são fabricadas no Rio de Janeiro. É o caso da Cristina. A Cristina, ela faz agora, nesse exato momento, ela está desenhando umas 300 peças em EVA, recortando, vai pagar remessa para que esse material chegue aqui e vire decoração de festas
para esses eventos sociais que a minha esposa vai fazer. Então, é chá de bebê, é aniversário de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. E agora nós vamos começar também com os cursos para as mulheres da comunidade. A padaria, a ideia é abrir os cursos de panificação, de confeitaria, salgaderia. A cozinha da igreja também, auxiliar de cozinha, saladeiras, enfim, um escopo de oportunidades profissionais que ofereçam às pessoas, principalmente clientes da SECAP, né, profissionais do sexo da SECAP, oferecendo a esses meninos e essas meninas que são filhos de alguém, Não que tenha são dúvida. netos de alguém, que são pais de alguém, a essas pessoas uma outra possibilidade para que decidam. É mais uma opção, é mais uma escolha. Nem e diga. quanto mais opções, melhor seja a escolha, né? Mas é por aí que a gente está caminhando. Esses são os próximos passos. Olha, pastor, Muito bom o Edson ter lembrado. Valério, nesse momento, nós estamos aceitando ajuda. Nós precisamos levantar, nesse momento, 250 quilos de arroz, 120 quilos de feijão, cerca de 400 quilos de carne, cerca de 4.500 descartáveis, o marmitex de 800 gramas, a colherinha, o garfinho, ou a colherinha, só a colherinha, o copo descartável, para que a gente ofereça 50 refeições por noite. Só 50. São 4.500 refeições divididas em 50 quentinhas por noite. E 50 cafés da manhã. O café da manhã está tranquilo, a farinha está tranquila, não vai faltar. o pãozinho está O lá. pãozinho está sossegado, hoje custa o braço do meu amigo Auricélio e da dona Carmen, né, que doam o trabalho. Que legal. Mas para abrir a igreja todos os dias, 6 horas da manhã, dá um golinho de café com um pãozinho com manteiga, né? E quando for às 7 horas da noite, um pratinho de comida, um arrozinho, um feijãozinho, um picadinho de carne com batata, uma saladinha de alface, tomate, cebola. E aí essa linguagem ela é totalmente compatível ao Evangelho. Jesus é o pão da vida, mas eu ofereço um pãozinho com manteiga que é bom demais. Eu costumo dizer isso pro povo. Dizer que Jesus é o pão da vida é bom, mas dar um pãozinho quentinho, sair do forno, é o melhor testemunho da minha fé, né? E Jesus vai dizer assim, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, né, ele jamais voltará a ter sede. Comer um pratinho de comida, quentinho, como demonstração da minha fé, eu acho que não tem preço. Não tem. E eu acho que vale mais do que qualquer palavra, do que qualquer discurso, do que qualquer mensagem verbal do Evangelho. Então, Concordo. é por isso que a gente caminha nessa direção, meu querido amigo. Concordo plenamente. Olha, pastor, eu fiquei muito satisfeito em recebê-lo. Vou deixar aqui a porta da nossa rádio vitrine aberta ao senhor. Tudo que necessitar. Tem o Edson, tem... Opa! Pode falar, Edson. Bom dia, boa tarde, Valério. Boa tarde, ouvintes. O que eu queria, a gente está acompanhando o pastor, né, que nós fazemos parte também desse projeto da diretoria, é dizer que, por exemplo, assim, tudo que nós fizermos é com verba própria nossa. Nós nunca tivemos ajuda do governo, nunca tivemos ajuda dos políticos da cidade. Nós fizemos tudo isso com a nossa força de vontade, né? E a gente pensa nisso. Por exemplo, assim, as pessoas que vão passar na igreja, que a gente vai servir as aulas, elas não são obrigadas a frequentar a igreja. Sim. As pessoas que vão receber um prato de comida, elas não vão precisar assistir um culto. Isso aí a gente vai fazer em prol delas. Como posso dizer? Isso é para matar a fome, matar a sede desses necessitados, né? E sem nada em troca disso. Porque que a gente isso quer que fazer? É o importante, né? E sem levar uma bandeira de um partido, sem levar sem levar a placa da igreja, é fazer isso em amor ao próximo, né? Isso que é muito legal. E como eu disse aqui, né, ao pastor e a você, Edson, eu deixo aqui a porta da rádio aberta a vocês. É uma bela iniciativa, pastor. Eu fico muito satisfeito em recebê-los, né? Nosso querido pastor Josias, ao Edson também, que é grande amigo nosso garoto que está lá junto. E olha aqui, tem centenas de pessoas conectadas, a Daza Santos também está aqui conectada, e como o pastor disse, é apenas um pinguinho num oceano. Mas o senhor não tenha dúvida que esse pingo que o senhor está plantando
vai saciar muitos e muitos aí que virão pela frente, sabendo que tem o amparo, sabendo que tem alguém que acolha essa pessoa e poder dar um ritmo na vida dela mais digno, como vocês estão fazendo aí. E se alguém puder nos ajudar, Valério, nesse momento, o que vir de doação é bem aceito, é empregado. Outra coisa que eu digo também, por exemplo, assim, é a nossa sinceridade. Tudo que vem é registrado, é mostrado. Faz de conta assim, se alguém for lá fazer uma doação, esse dinheiro está no nosso livro caixa, está aberto para a população, quem quiser ver onde quem entrou, o que saiu. Então é totalmente transparente. A gente, essa é uma das nossas características, a transparência e a sinceridade do nosso trabalho. Olha aí, olha, eu fico muito feliz em ter recebido vocês, pastor. Eu fico muito feliz, muito agradecido mesmo, e sempre vão estar as portas abertas. Eu fico aqui lisonjeado em saber que ainda existe pessoas, principalmente dentro da nossa cidade, que tem essas ações, né, podendo levar um pouco mais de conforto à nossa população. E eu reitero aqui, viu? Vocês que estão todos os dias comigo aqui, tá aqui, né? O pastor vai repetir aí o endereço. Você que possa ajudar. Não custa nada, não. Olha, 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, vai lá, doa, que é para uma boa ação e você vai ajudar a sustentar muitas bocas por aí. Estou errado, pastor? Rua Joaquim Lira Brandão, 730, Vila Santana, ou Secap. Meu telefone, não tenho nenhum problema em deixar, não. 99-676-0720, prefixo 14. Valério Moreto, Rádio Vitrine, Sindicato dos Comerciários. Muito obrigado pela oportunidade e por esse espaço para a gente divulgar o trabalho que tem sido feito na Igreja Batista Central e a partir dessas pequenas iniciativas. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que fico muito feliz, agradeço e deixo as portas abertas. Assim que necessitar de qualquer divulgação que eu puder colaborar, as minhas portas estarão abertas sempre a vocês. Fazendo bem, sem olhar a quem, aqui sempre vai ser muito bem-vindo. Gente, muito boa tarde a todos vocês que estiveram com a gente. Agradeço ao pastor, agradeço ao Edson, agradeço a todos vocês que estiveram conectados. Fiquem com Deus. Continue com a nossa programação e, se Deus quiser, na segunda-feira estaremos de volta. E aquele que puder ajudar, não custa. Passe lá e ajude, tá bom? Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!